Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Hot Sieve, o podcast que leva de maneira clara, prática e cheia de dicas educação financeira para você, para sua família, para que você possa passar longos momentos aí buscando informações sobre educação financeira, que é um tema que a gente naturalmente não busca informações, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcos Carneiro e te convido a ficar até o final desse episódio. Te convido, como sempre, a curtir o nosso conteúdo, a seguir as nossas plataformas, as nossas redes sociais. Isso é importante porque a gente coloca diariamente no Instagram matérias sobre educação financeira, dicas de economia familiar, de educação financeira para criança. A gente está sempre tentando trazer esse assunto à tona. E o nosso podcast, que toda quinta-feira às 5h40 da manhã é lançado um novo episódio que traz aí nada mais, nada menos do que dicas e bate-papo sobre educação financeira, né? Mais uma vez, só para lembrar, eu faço isso de coração, é um momento que eu tenho para poder chegar em casa, ligar o computador, buscar algum conteúdo, gravar. Hoje, por exemplo, eu vou falar sobre o que me motivou a iniciar a minha jornada na educação financeira, o que me fez parar e instalar ligar esse disjuntor da educação financeira. Mas o meu intuito aqui é sem script, sem nenhum take, trazer educação financeira para vocês de maneira leve. Não penso em passar muitos minutos do seu tempo ouvindo sobre educação financeira, mas para você estar dirigindo, estar no engarrafamento ali, ficar comigo e buscar um pouco desse conteúdo aí, né? Eu sempre falo para que as pessoas busquem melhor, né? Pesquisem melhor sobre educação financeira na internet, nas redes sociais, porque é um assunto que pode te levar a ter clareza e ter calma, ter um pouco de paz aí, que é tão difícil pra gente, né? Então, fica comigo, vamos até o final, ativem o famoso sininho do Spotify, porque o intuito é que esse conteúdo ganhe relevância até que a grande maioria das pessoas consigam consumi-lo. Beleza? Pessoal, muito se fala em educação financeira, muito se discute sobre educação financeira, mas tudo tem um ponto de partida, né? Comigo não foi diferente. O meu ponto de partida, alguns anos atrás, eu vendo a minha situação financeira, né? Eu acho que não fugindo da grande maioria, eu não venho de família rica, apesar da minha família ter tido uma estabilidade financeira decente, né? Meus pais eram funcionários públicos, então isso facilitou um pouco, mas eu fui criado, acho que como a grande maioria dos brasileiros, sem esse conceito, sem escutar, sem a teoria, sem literatura, sem qualquer coisa que mencionasse a palavra educação financeira. E sem conhecimento, sem ouvir falar, sem que os pais sentassem e conversassem com a gente, é natural que a gente caia na armadilha do Brasil, né? A gente começa a trabalhar, ganhando pouco, no início a gente está aprendendo, né? E o banco enxerga na gente um potencial absurdo de asfixiar, de ir até o final do nosso limite psicológico financeiro. E eu caí exatamente nessa armadilha. Então comecei a trabalhar lá não lembro o ano, mas 2002, 2003. O salário mínimo era R$184, se não me falha a memória. E o banco me encheu de cartão de crédito, cheque, limite. E assim eu fui, ao longo da minha vida, trabalhando, consumindo, na teoria de que vou pagar o que eu posso, depois eu me viro, ou não vou pagar e tá tudo bem, daqui a pouco o nome tá limpo. E assim eu fui até eu chegar a um ponto que não dava mais, né? Já estava trabalhando, entrando no negativo, pagava só o limite do cartão de crédito, o primeiro cartão estourou, e aí eu peguei o segundo para tentar regularizar minha vida, mas essa bola de neve
né? Esses juros compostos ao contrário, né, que a gente paga para o banco, ele é muito ruim. Eu tive que aprender na dor. Nome sujo, sem conseguir financiar, sem conseguir fazer absolutamente nada. Uma restrição salarial óbvia, né? Eu trabalhava de carteira assinada, então tinha lá minha restrição orçamentária, mas eu não tinha a mínima ideia do que isso significava. Estudei matemática, naturalmente, segundo grau na faculdade, mas nada que a gente, enfim, nada que justificasse o entendimento da educação financeira, né? E apesar de eu trabalhar na área administrativa, eu pouco utilizava os métodos, né, da administração, que é a minha formação, né, pro meu dia a dia. Então, eu simplesmente estava sobrevivendo, né? Recebia meu salário, gastava o máximo que eu podia, me divertia pra caramba, saía, comia em restaurantes bons, viajava o que eu tinha que viajar, não pensava no amanhã, não pensava no dia seguinte. E olha que é importante eu abrir um parênteses aqui, eu comprei meu primeiro terreno com 19 anos, construí minha primeira casa com 19 anos, então, mal ou bem, eu já pensava no meu futuro, né? Eu sempre fui uma pessoa que queria alguma coisa no futuro, mas esse consumo impulsivo, ele tomou conta da minha vida, né? Consumia muito, comprava roupa, relógios, tive diversos relógios, quer dizer, compras pura e simplesmente para querer pertencer a uma tribo que não cabia, mas, como eu falei, tive pouco de educação financeira no meu dia a dia e muita oferta, né? Muito convidativo, relógio novo, cordão de ouro, roupa, queria ter um carro do ano, um carro bonito. Então fui caindo nessas armadilhas até o ponto que não deu mais, né? Colapsei financeiramente, fui espremido até o bagaço por um sistema que acontece naturalmente, que as pessoas caem naturalmente, também não tem nada de errado cair nele, se alertar e começar a pesquisar. E aí, mediante ao caos financeiro, tira a gente da zona de conforto, né, que a gente imagina que tem, mas nem tem mais uma zona de conforto. E fora da zona de conforto eu comecei a buscar essa informação, né? Comecei a pesquisar sobre educação financeira, comecei a consumir pela internet educação financeira de uma maneira interessante, né? Comecei a escutar podcasts, a consumi muita coisa em plataformas de streaming sobre educação financeira, li bastante sobre educação financeira e, cereja de bolo, eu comecei a organizar, né, usando, lógico, os métodos. E olha que eu não sou um cara de seguir exatamente os métodos, exemplo 50, 30, 20, não é muito a minha praia. Eu guardo, né, às vezes além do que na teoria seria o percentual, às vezes eu invisto menos, e, enfim, tudo bem, né? Eu não tenho aquela regra, eu não sou aquele cara, 50, 30, 20% eu estou investindo, 30% para as despesas variáveis de lazer, etc, e 50% para consumo básico. Não sou assim. É lógico, eu tenho minha restrição orçamentária, que eu sei que o meu consumo de vida ele não pode passar daquilo ali, até por segurança. Mas eu não sou uma pessoa que sigo à risca os métodos que são ensinados. Mas eu absorvo, né? Eu tenho a facilidade de entender o conceito da coisa. Então, eu entendi que o conceito é muito óbvio, né? Guarda, depois você consome, depois você guarda, depois você gasta, né? Primeiro guarda, primeiro investe, lógico, eu não comecei investindo, eu comecei guardando, e depois eu pago minhas contas, né? E foi isso aí que comecei a gostar do jogo, né? O jogo começou a ficar interessante no momento que eu comecei a guardar, e eu forcei a minha vida, eu achatei a minha vida para que ela coubesse no que eu poderia dispor para pagar minhas contas. Então comecei a diminuir compra de cartão de crédito, até eu entender melhor o cartão de crédito. Eu comecei, na verdade eu rasguei o cartão de crédito, eu picotei, eu falo isso em algum episódio da minha vida aí, algum episódio anterior eu falo sobre isso. Então eu eliminei cartão de crédito, eu só paguei as faturas que tinham para frente
eu comecei a pensar antes de consumir, quer dizer, eu comecei a comprar mais por necessidade do que por impulso. Eu ainda pretendo fazer algo nesse sentido, né? Mostrar a diferença do impulso e a necessidade. Comecei a parar de sair, comecei a cozinhar mais em casa, comecei a organizar minha vida, comecei a barganhar mais, porque eu estava pagando à vista, então aprendi a lei da barganha, comecei a ajustar meu orçamento ali e comecei a respirar melhor, né? E foi assim que eu comecei. Quer dizer, não teve nenhuma mágica a não ser a necessidade, porque eu estava no fundo do poço. E eu comecei me tiraram, né, da zona de conforto, de uma ilusória zona de conforto. Eu comecei a consumir conteúdos sobre educação financeira, e isso me ajudou o suficiente até eu literalmente entrar numa pós-graduação de educação financeira. Aí sim, fiquei imerso nesse assunto, fiquei imerso nesse mundo de educação financeira, ao ponto de eu querer multiplicar, né, ao ponto de eu entender a necessidade de cada vez mais as pessoas consumirem. Eu sou mais um na multidão, não tem nada de especial. Eu tenho lá no nosso Instagram, que mais uma vez eu coloco diariamente dicas, e aí, dicas variadas. Eu já falei sobre como negociar dívidas, né, pagando a de juros mais alto, negociando a de juros mais alto, tentando equacionar as dívidas para depois investir. Já falei sobre reserva de emergência, já falei sobre consumo excessivo, já falei sobre lucratividade, enfim. Eu já postei muito conteúdo para criança, dou dica de material, de livro. Toda sexta-feira eu dou algumas dicas de ferramentas que vocês podem consumir. Então, uma hora eu falo de um aplicativo, outra hora eu falo de um blog, uma hora eu falo de um podcast, outra hora eu falo de um livro. Então, estou sempre tentando trazer esse conteúdo para que você, né, nada mais, nada menos, você possa criar um interesse em buscar cada vez mais. Tem pessoas maravilhosas que ensinam muita coisa boa. E aí o conselho que eu posso te dar é: se você não conhece sobre educação financeira, só não caia na armadilha de investimento, não caia na armadilha de comprar Bitcoin, não caia na armadilha de sair comprando ação sem conhecer, porque é uma armadilha perigosa. É um mundo maravilhoso, é um mundo espetacular, mas ele também tem que ser estudado, é algo que você tem que dedicar tempo, não é simplesmente você ouvir uma pessoa que compra ação X é legal e você vai ali e coloca seu dinheiro ali, às vezes sem nada de reserva de emergência. Isso não é um jogo, entende? A gente tem que pensar muito nisso. Então, quando eu comecei a entender que a educação financeira não era um simples jogo, na verdade ele poderia salvar a minha vida, eu comecei a ler devagarzinho, degrau por degrau. Eu já falei como é que eu montei a minha reserva de emergência num episódio também passado, não vou me recordar qual, porque eu vou gravando, né, e vou depois juntando as caixinhas para poder postar. Então, não entre nesse mundo sem antes consumir o máximo possível, né? Mas eu acho que a prioridade da educação financeira, que é diferente de inteligência financeira, mas a prioridade do que eu trago para você tenha educação financeira, ou seja, gaste menos do que ganha, reserve um pedaço para o seu eu do futuro, né? Principalmente faça isso primeiro. Então, ao receber, eu vou, lógico, né, aos poucos imputar isso na sua cabeça. Você vai consumir conteúdo, então você vai entender melhor, mas primeiro guarda, depois consome. Encaixa a sua prateleira aonde sobra e não saia gastando desordenadamente, porque se você gastar, você jamais vai conseguir guardar R$50 para um futuro. Não é esse o objetivo meu é só te mostrar exatamente isso. Você tem que consumir o que encaixa no teu orçamento e guardar um pedaço para você, né? A ordem invertida, mas a teoria é essa, para que você possa ter uma paz, uma tranquilidade, porque ninguém afundado em dívida e numa bola de neve negativa consegue ter paz e consegue dormir bem. Então é isso, gente. Minha história é essa. Eu comecei por causa disso, eu me afundei em dívida para começar a pensar em educação financeira, e meu objetivo aqui é justamente levar a educação financeira para você antes de que isso aconteça. Se já aconteceu, suave, tudo bem. Tô aqui para tentar ajudar. Eu coloco sempre à disposição. Chama no particular que eu vou tentar ajudar você a encaixar melhor o seu orçamento. Lógico, né? Todo mundo sabe que eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha empresa. E não é fácil, então eu encaixo o meu tempo ali, eu ajudo as pessoas com o que eu posso, né? Mas estou sempre disposto a ajudar.
para que você não fique numa situação ruim e que isso não tire a sua paz, né? Acho que o paz de espírito é principal. Pessoal, obrigado por terem ficado até aqui. É um assunto que certamente duraria meia hora, 40 minutos aí, mas eu tenho o propósito de não passar muito tempo, até para vocês poderem consumir e poderem, numa viagem, máximo dividir em 2 o podcast para não ficar muito pesado. Mas meu objetivo é esse. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Ative o sino, que aí vocês vão receber a notificação de que eu estou lançando algo novo. Segue a gente lá na rede social, não custa nada, é de graça e, enfim, vai trazer em algum momento, vai levar a educação financeira para você, seja um rios brincalhão que eu faço, seja algo um pouco mais sério que eu coloque lá. A minha ideia é chacoalhar a sua cabeça para que você possa consumir educação financeira. Abraço, até semana que vem, fiquem com Deus.